Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo da série Os 66 Livros da Bíblia, entendendo cada livro em detalhes. Nesta jornada, vamos explorar cada um dos livros da Bíblia, entendendo o seu contexto, mensagem central e como ele se aplica na nossa vida. A Bíblia não é apenas um livro, mas uma coleção de 66 livros que contam a história da redenção de Deus para a humanidade e escrita por mais de 40 autores. Ao longo de 1500 anos, ela é a palavra inspirada por Deus e tem transformado vidas ao longo dos séculos. E para começar essa série, hoje vamos entender melhor o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho e venha comigo nessa jornada pelo livro dos livros. O livro de Gênesis é um grande livro dos inícios da Bíblia, fiel aos significados de seu nome em hebraico e em aramaico. E em hebraico é Bereshit, que significa no princípio, baseado em Gênesis capítulo 1 e o verso de número 1, que nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no grego é Gênesis, que quer dizer das origens, baseado também em Gênesis capítulo 2 e o verso de número 4, que vai nos dizer assim: estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Gênesis nos permite ver o início de uma grande variedade de realidades que moldam a nossa existência diária. A criação do universo e do planeta Terra, as origens da vida vegetal e animal e as origens dos seres humanos, do casamento, da família, das nações, até mesmo da indústria, do ritual religioso, da profecia, do pecado, da lei, do crime, do conflito, da punição e da morte. Tudo isso molda a nossa existência ali descrito no livro de Gênesis. Falando das circunstâncias de composição, nós vamos tratar aqui sobre o autor. Desde os tempos pré-cristãos, a autoria da Torá, os 5 livros que inclui o livro de Gênesis, tem sido atribuído a Moisés, um líder israelita de enorme influência no segundo milênio antes de Cristo, como um passado aristocrático efipício, né? Quer dizer que, embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento reconhece por unanimidade que Moisés é o autor da Torá. E, ao mesmo tempo, há evidências em Gênesis que sugerem, no caso, que pequenas mudanças editoriais datadas de tempos antigos foram inseridos no texto. Um exemplo que foi incluído ali no texto é a menção de Dan, Gênesis capítulo 14 e o verso 14, que é uma cidade que foi nomeada, e se não nos dias dos Juízes, que está lá no livro dos Juízes, capítulo 18, verso 29. E o uso de uma expressão que presumia a existência de reis israelita. Nós temos como base Gênesis capítulo 36 e o verso de número 31. Vamos fazer aqui um pano de fundo.
A Torá, que é um termo hebraico para a lei, foi vista como uma unidade até pelo menos o segundo século antes de Cristo. E algum tempo antes do nascimento de Cristo, a Torá foi dividida em 5 livros separados, que mais tarde referidos como Pentateuco, ou seja, os 5 recipientes. Gênesis é o primeiro livro da Torá, que fornece tanto a história universal da humanidade como a história patriarcal da nação de Israel. E a primeira sessão, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 11, é uma história geral, comumente chamada de história primitiva, mostrando como toda a humanidade se originou de um único casamento que se tornou depois pecadora, né? Ou seja, a humanidade veio a se tornar pecadora. E a segunda sessão, que é do capítulo 12 ao capítulo 50, é uma história mais específica, comumente referido à história patriarcal, focalizando o pacto que Deus fez ali com Abraão e seus descendentes, como Isaac, Jacó e os 12 filhos de Jacó. Então, Gênesis revela o plano de Deus de abençoar e redimir a humanidade por intermédio dos descendentes de Abraão. E o livro conclui com os eventos que levaram à existência dos israelitas à terra do Egito. Mensagem e o propósito. Vamos falar aqui da criação. Deus é o soberano Senhor e Criador de todas as coisas, ou seja, Deus criou todas as coisas a partir do nada. Então, não existia nenhuma material pré-existente. Ele é o Criador e não um artesão. E isso indica que ele tem poder infinito e controle perfeito sobre todas as coisas. Ele existe a parte da ordem criada, né? Ou seja, ele existe a parte da ordem criada, como eu disse, e nenhuma parte da criação deve ser considerada como extensão de Deus. Tudo o que Deus criou é bom, porque ele é um Deus bom e majestoso, conforme o livro de Gênesis. Deus é Senhor, mantendo a soberania e o envolvimento com a sua criação. O controle de Deus sobre a história da humanidade é tão completo que mesmo o pior dos atos humanos pode ser levado a servir a seus propósitos benevolentes. Gênesis capítulo 50 e o verso de número 20. Falando agora da vida humana no livro de Gênesis, Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, únicos, vejam só, únicos, diferente do restante da criação, para desfrutar de comunhão com Ele, ou seja, com o Criador. E os seres humanos são um paradoxo. Por um lado, as pessoas são de ápice de toda a criação de Deus, ou seja, criadas à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. E com a autoridade semelhante de Deus sobre toda a ordem criada dentro de seu domínio. Por outro lado, elas são pecadoras, seres que têm usado sua capacidade e seus recursos dados por Deus para violar as próprias leis de Deus. Me referi a outras pessoas e mesmo assim Deus espera que as pessoas sigam as suas leis durante o seu tempo de vida. Gênesis capítulo 4, o verso de número 7. E ele, Deus, abençoa aqueles que vivem segundo os seus
caminhos. Gênesis capítulo 6, verso 8 e 9, capítulo 39, o verso 2, o verso 21, fala nessa questão. E Deus deseja operar através de indivíduos para trazer uma bênção a cada vida humana. Então, entretanto, Gênesis ensina que por causa do pecado, todos os seres humanos devem morrer. Foi o castigo. Gênesis capítulo 2, verso 17, capítulo 3, verso 19, capítulo 5 em diante. E uma vez que toda a vida humana foi criada à imagem de Deus, não há nenhuma pessoa ou classe de pessoas que sejam superiores às outras. A humanidade foi criada para viver em comunidade. Então ela é criada, segundo Gênesis, para viver em comunidade. E a unidade mais fundamental da comunidade é a família, ou seja, um marido e uma esposa, homem e mulher, com os seus filhos, segundo o livro de Gênesis. Agora vamos falar do pecado dentro do livro de Gênesis. O mal e o pecado não se originaram de Deus. Adão e Eva foram criados inocentes e com a capacidade de fazer escolhas, ou seja, o que nós conhecemos do livre-arbítrio. E o pecado entrou no mundo em um lugar e tempo específicos na história da humanidade. Adão e Eva escolheram livremente desobedecer a Deus, foram livres para isso e caíram de sua inocência e perderam a sua liberdade. Sua natureza pecaminosa tem passado a todos os outros seres humanos. O pecado resultou em morte, que foi o castigo, tanto física como a morte espiritual. E o pecado tem levado ao mundo de dor e conflito. O pecado tem sido o castigo, o salário, né? Como diz a própria Bíblia, que o salário do pecado é a morte. Falando agora do pacto dentro do livro de Gênesis, Gênesis é uma narrativa de relacionamentos e certamente são relacionamentos baseados em pacto, ou seja, em concertos com o Criador, com Deus. Esses pactos fornecem um princípio unificador para a compreensão de toda a Escritura e define o relacionamento entre Deus e o homem. O coração desse relacionamento se encontra na expressão assim: eles serão o meu povo e eu, diz Deus, serei o seu Deus. Né? Jeremias 32 e 38, em Gênesis 17, capítulo 7, ao verso de número 8. Ou seja, o pacto de Deus com ali Abraão é um dos principais eventos, tanto no cenário de Gênesis, como de toda a Bíblia, de toda a Escritura. Deus chamou Abraão para sair de Ur, da sua terra, com destino à terra de Canaã, e prometeu fazer dele uma grande nação. Por sua vez, abençoaria todas as nações através de Abraão, ou seja, todos aqueles que te abençoarem, Abraão, serão abençoado. Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. E Deus repete o seu juramento em Gênesis capítulo 22, o verso 18, e acresce tanto ainda que seria por meio da semente de Abraão que todas as nações um dia seriam abençoadas. Paulo aplica o substantivo singular posteridade como uma referência a Cristo, Gálatas capítulo 3 e o verso de número 16. E por meio de Cristo, descendente prominente de Abraão, que as bênçãos do pacto abraâmico chegariam a todas as nações da terra. Vamos falar da contribuição de Gênesis para a Bíblia, para as Escrituras.
Gênesis lança os fundamentos para tudo o que lemos e experimentamos nas Escrituras. Por meio de Gênesis, compreendemos de onde viemos, como chegamos ao estado de queda e em que nos encontramos e o princípio da obra graciosa de Deus em nosso favor. Gênesis revela o propósito original de Deus para a humanidade. Gênesis nos fornece o fundamento para entendermos o pacto de Deus com Israel, seu povo, que é o povo escolhido por Deus, o qual foi estabelecido com a entrega da lei. Para a comunidade israelita, as narrativas da origem da humanidade, do pecado e do relacionamento pactual com Deus os ajudam a compreender a razão pela qual Deus lhes concedeu ali a lei, ou seja, que nós falamos no início, a Torá. Vamos falar um pouco aqui da estrutura do livro do Gênesis. Então, Gênesis é, sobretudo, uma narrativa. Do ponto de vista da narrativa, Deus é o único verdadeiro herói da Bíblia e o livro de Gênesis tem o distinto privilégio de apresentá-lo. Apresentá-lo quem? A nós, a humanidade. E Deus é o sujeito do primeiro verbo no livro e é mencionado mais frequentemente do que qualquer outro personagem na Bíblia. O conteúdo dos primeiros 11 capítulos é diferente das narrativas patriarcais dos capítulos 12 ao capítulo 50. O artifício literário primário é a expressão. Estas são as gerações. A expressão tem um significado mais amplo do que simplesmente geração. E esse refere-se mais a uma narrativa. Essa é uma prática comum entre escritos do Oriente Próximo ali antigo, né? Ou seja, Oriente Próximo antigo. E essa expressão também serve como um elo entre a pessoa-chave na narrativa anterior e a prevista na próxima sessão. Então, Gênesis pode ser descrito como uma genealogia histórica que liga a criação e história humana e uma série contínua. Qual a história de Gênesis que você mais gosta? Deixa aqui nos comentários a história de José, de Abraão, história de Noé, qual que você mais gosta? Coloque aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre os livros da Bíblia. Que Deus continue abençoando você, sua casa e toda a sua família. Um grande abraço e até a próxima!